Boa noite, gente. Tô vindo aqui com uma satisfação enorme. Tô com o Dwight aqui do meu lado. Oi, tudo bem? Boa noite ou boa tarde a quem estiver assistindo aí agora. Nós estamos face to face, face a face com o Dwight, para falar sobre um assunto de interesse de muita gente que quer morar ou quer investir aqui nos Estados Unidos, que é financiamento de imóveis. E Dwight vai se apresentar, porque eu já sei que ele é um mortgage e vocês precisam saber o que ele é. Oi, tudo bem? Enfim, meu nome é Dwight, meu sobrenome é Klein e eu sou um mortgage broker. O que é um mortgage broker? Mortgage broker é uma pessoa que trabalha com financiamento, certo? Então, nossa empresa é uma empresa financeira e a gente tem parceria com mais de 30 bancos. Então, nosso objetivo é pegar o perfil de cada cliente e encaixar com um dos nossos bancos que possa oferecer as melhores condições e melhores taxas de juros. E nossa especialidade é fazer financiamento para estrangeiros, para brasileiros especificamente. Que maravilha! Financiar imóveis aqui nos Estados Unidos. É burocrático, Dwight, financiar um imóvel? Na verdade, se a pessoa consegue mandar toda a documentação que o banco exige e faz o que o banco pede, geralmente não é burocrático. É só seguir as instruções. Receita de bolo, receita de bolo. Isso, receita de bolo. Que maravilha. Então, você que está querendo financiar imóvel aí, tem que saber que tem que seguir as regrinhas, mas não é difícil financiar imóvel. Não. E a partir de que idade, Dwight? Na verdade, a idade tem que ser um adulto, certo? Tá. E para qualificar, tem que ter passaporte, tem que ter o visto para entrar e sair dos Estados Unidos, tem que ter uma renda, tem que provar que tem um trabalho por conta própria por 2 anos e que tem os fundos suficientes para botar o sinal, a entrada que os bancos exigem, que hoje em dia exigem entre 30% a 40% de entrada e tem esses fundos para cobrir, além do sinal, os custos de fechamento, certo? Que é o closing cost. Que é o closing cost. E tem que ter algumas reservas que os bancos exigem. Se tem essas condições, então já tem o básico, o mínimo para qualificar. Ah, que maravilha. Pois é. E a idade máxima, Dwight? Bom, então a idade tem que ser um adulto, tem que ter mínimo 21 anos, mas não tem limite de idade. É o último... Quer dizer, com 100 anos, se tiver um cliente, ele... Isso, bom, até hoje ainda não financiei uma pessoa de 100 anos, mas eu financei uns anos atrás a um brasileiro que tinha 83 anos e ele tinha 3 aposentadorias. Era um coronel, era médico do exército e dava aula na faculdade. Então ele tinha 3 aposentadorias, como médico, como coronel do exército e na faculdade. E as 3 aposentadorias mostrava que tinha renda suficiente e ele tinha as reservas para dar o sinal de 30% a 40% e que a renda cobria o valor do imóvel. Então ele conseguiu financiar há 30 anos, porque os financiamentos são amortizados há 30 anos, geralmente a maioria não tem multa, nem penalidade, nem carência de pré-pago, e isso é bom porque o brasileiro não gosta de ficar com uma dívida a longo prazo, e muito menos com uma dívida em dólar. Então, a maioria dos brasileiros, no quarto, quinto ano, eles matam a dívida. E é assim que funciona. Então, os bancos, eles garantem uma taxa de juro, geralmente para os primeiros 5 anos, primeiras 60 prestações, e depois das 60 prestações, se o cliente ainda não pagou essa dívida, então a taxa de juro tem um reajuste anual, e esse reajuste é passado no índice da Inglaterra do LIBOR. Mas nada impede que o cliente, cada 3 meses, cada 6 meses, mande um X a mais e ele se programe e mate essa dívida. Em vez de 30 anos, mate em 3, 4, 5, 6 anos. Maravilha. Pois é, pra quem não sabe, Dwight é americano, né? Por isso que ele tem esse sotaque, mas sabe tudo! Sabe o que é brasileiro de cabo a rabo, como a gente diz aí no Brasil. Sabe tudo e fala muito bem português. Tem uma outra pergunta, Dwight, em relação à taxa de juros hoje, que a gente sabe que taxa de juros, pessoal, ela é flutuante, ela é variável. Igual como o câmbio dólar real. Depende dos fatores do mercado, depende da política, depende, enfim, a taxa de juros. Isso, a taxa muda. Então, é igual às taxas de juros, certo? Mas hoje em dia, e aliás, agora é um dos melhores momentos para você investir na América. Por quê? Porque as taxas de juros nunca tiveram tão baixa como outros anos. E só para você ter ideia, eu tenho 20 anos na praça, certo? E a gente faz muito empréstimo para estrangeiro, especificamente para brasileiro. Então, as taxas de juros nunca tiveram tão baixa como agora, certo? Então, as taxas de juros hoje
falando agosto 15, hoje eu consigo na taxa, dependendo do perfil do cliente, dependendo do banco que eu consigo encaixar, consigo até menos de 4%. Nossa, 4%, gente. Tem noção do que isso aí é? 4% ao ano de juros? Ao ano, isso. Você comprar um imóvel, não existe isso. Só aqui nos Estados Unidos, hein, Dwight? Pois é. Tem mais uma perguntinha aqui para lhe fazer. Qual é o prazo de financiamento? Quantos anos você financia o imóvel aqui? Qual é o prazo? 30 anos. 30 anos. A amortização é 30 anos. E se eu quiser refinanciar esse imóvel, porque digamos que eu acho que não vai existir, mas digamos que daqui Não, mas está acontecendo agora. Porque eu tenho clientes que compraram 3, 4, 5 anos atrás e a taxa de juros estava em 5, 6% naquela época. E agora eu consigo com 4 até talvez até menos. Agora, certo? Então, tem muitos brasileiros que estão refinanciando e mais agora que o dólar está alto para baixar a prestação e poupançar dinheiro. Olha aí. Então quer dizer que se eu quiser refinanciar o imóvel, posteriormente eu posso fazer isso? Isso. Então, geralmente, para que compense refinanciar, se você conseguir abaixar sua taxa de juros 1%, 1,5% seria ideal, então aí compensa refinanciar. Porque daí, então, você vai conseguir abaixar a prestação e no refinanciamento a gente inclui os custos de fechamento no novo refinanciamento. E se a prestação ainda é mais baixa, então vale a pena nesse momento. Maravilha. Eu quero falar sobre outro assunto, Dwight, que é a questão da compra em si do imóvel, certo? A gente compra o imóvel como pessoa física. Bom, boa pergunta. Na verdade, você como estrangeiro tem duas opções. Ou você compra como uma pessoa física ou como uma pessoa jurídica. Mas eu indico aos brasileiros comprar como pessoa jurídica. Por quê? Porque a jurídica tem várias vantagens, certo? Primeiro, blinda patrimônio, certo? Então, um exemplo, que tem um casal que está comprando um imóvel. Que não aconteça que um deles faleça na hora, certo? Ou uma vez que depois que ele compra, que acontece. Então, o que acontece? Essa pessoa, o sobrevivente, vai ter que passar por um inventário. Se o imóvel tivesse nome da física, certo? Aqui na América tem um imposto de transição de bens, que eles chamam death tax, e é até 40% do valor do imóvel. Mas se esse imóvel tivesse nome da jurídica, se um do casal falece, ele é exento de pagar essa taxa. De 40%. De 40%. Contar que o sobrevivente consiga pagar a prestação, continua com o processo do financiamento, certo? Normalmente não tem problema. Então, mas não está exposto a ter que, uma vez que faz o inventário, aqui a Receita Federal vem e cobra esse 40% por traspassar o bem de uma pessoa a outra. Então é exempto, essa é uma vantagem, uma das grandes vantagens da jurídica. A outra vantagem da jurídica na hora da venda, certo? Isso que eu ia perguntar. Isso, na hora da venda. Por quê? Porque se você comprou um imóvel por $100.000 e vendeu 10 anos depois e vendeu por 200 mil, vai ter um lucro de $100.000. Sim. Então, aí que a Receita Federal fala, ele vai cobrar a fatia deles, o lucro, sim, certo? Sim. Então, o que eles fazem? Eles botaram uma lei para os cartórios, os escritórios da advocacia, que são os que fazem o fechamento, a eles reter o 15% da venda, que o valor é chamado da FIRPTA, da lei da FIRPTA, certo? Então, se o imóvel está no nome da física, o cartório vai reter esse 15% do valor da venda até a pessoa declarar seus impostos e aí o governo federal fala, ok, desse 15%, qual a dívida que ele tem, dependendo do lucro que ele teve na venda do imóvel. Mas se tivesse o nome da jurídica, ele é exempto dessa FIRPTA, certo? Então, ele recebe a venda total e daí ele é responsável, ao final do ano, de declarar seu imposto e pagar imposto. Mas imagina se ele vende esse por esses, ou imóvel, e não tiver lucro. Então ele vai ficar sem esse dinheiro. Se vende por $300.000, imagina, 15% vai ficar com esse dinheiro e vai demorar talvez um ano para ele receber de volta. Porque se ele não tivesse lucro, o governo federal devolve tudo isso, mas evita tudo esse estresse. Esse estresse. Isso. E a terceira vantagem, se a pessoa compra o imóvel em nome da jurídica e esse imóvel vira um instrumento de aluguer, ele pode descontar mais despesas. Então, afinal, ele paga menos imposto da renda que ele recebe do imóvel se tivesse o nome da jurídica em vez do nome da física. Então, e para abrir a jurídica aqui na América, não é complicado. Não? Não. Não demora 30 e poucos dias, não é caro, não é burocrático e então compensa abrir uma jurídica, custo-benefício. E se teus clientes que têm ideia, a gente indica o contador, eles cobram o quê?
400, menos de 400 dólares. $400 para abrir uma jurídica, então custo-benefício vale a pena, porque seria $400 mais ou menos para abrir uma jurídica, e para manter a jurídica aberta é 150 ao ano. Então, custo-benefício vale a pena ter esse imóvel, além que blinda patrimônio, que é uma das grandes vantagens de comprar um imóvel em nome da jurídica. Maravilha. E existe uma outra coisa também chamada Tax ID. Para quem... Isso, o Tax ID é um outro programa para os brasileiros que estão aqui já há um tempo. E que a gente só vai falar na próxima. Isso. Silêncio. Então, mas nessa entrevista de hoje que a gente está falando sobre financiamentos para estrangeiros, para quem está aí no Brasil querendo financiar um imóvel, tem uma coisa que eu fiquei sabendo. Tem muita gente que a gente sabe aí no Brasil que não declara imposto de renda. Isso. Que não tem renda. E aí, esse pessoal tem como comprar um imóvel? Tem. Porque, veja bem, a maioria dos bancos que fazem empréstimo para estrangeiros são bancos que a maioria deles fica em Miami, certo? Então, eles conhecem, Miami o porto de entrada de Latinoamérica. Então, eles conhecem o mercado brasileiro. Então, eles sabem que é cultural do Brasil, que muitas das pessoas que são autônomos, trabalham por conta própria, não declaram toda a renda. Então, os mesmos bancos que fazem empréstimo para brasileiros, eles dão uma escolha. Ou você apresenta a renda, ou você comprova ou prova a tua renda apresentando o imposto de renda nos últimos 2 anos, ou você apresenta um outro instrumento para provar que você tem uma renda, certo? Então, tem muitos brasileiros que a renda tem um perfil, tem dinheiro no banco, tem patrimônio, enfim, tem tudo que o banco precisa para qualificar. Só que pelo imposto de renda, declarado branco e preto, não é suficiente para comprar imóvel, para financiar. Então, nesse caso, os bancos dão outra opção. A gente pula e vai para uma carta do contador. E a gente tem a carta padronizada, e se o cliente o contador faz a carta do padrão do banco, e ali bota a renda, enfim, bota as informações, geralmente então, e com essa carta tem um jogo de cintura maior, porque aí você declara a renda suficiente, ou renda mínima para poder qualificar para esse imóvel. E é um programa do mesmo banco, que o banco está dando essa opção para os brasileiros, qualificar com o imposto de renda ou com essa carta do contador. Que com essa carta do contador, os juros, né, como ele falou, é um pouco mais alto, mas muitas vezes compensa para essa pessoa que não declarou o imposto de renda, ou que não tem uma renda formal declarada, que aí essa carta do contador não é nada sobrenatural, não. Você vai lá no seu contador, ou se você não tiver contador... E a gente tem a carta padronizada. Já tem a carta padronizada. Todos os bancos, a gente trabalha com 10 bancos que fazem empréstimo para estrangeiros. Então, a carta geralmente tem 1 ou 2 folhas, e a gente já bota a carta, o padrão da carta, e o contador é só botar o nome do cliente, a função do cliente, a empresa do cliente, dar um resumo da empresa, e ali tem a coluna, a renda dos últimos 2 anos, que seria por enquanto 2008, 2019, e o que vai de 2020. Bota lucros e dividendos e prolabore. Pronto, então aí a gente... na verdade, a gente faz esse cálculo para o cliente, facilita o cliente. Ok, você está comprando uma casa de $300 mil, $400 mil, sei lá, qual seja o valor. Então a gente fala, você precisa declarar mais ou menos assim, desse jeito, e pronto. E o banco aceita. Esse é um programa do banco, porque eles sabem que essa é uma formalidade, porque o cliente já tem patrimônio, já tem dinheiro no banco, já tem um perfil que o banco... Eu não sei se eu estou falando besteira, me corrija. Eu acho também que por conta da entrada há uma certa segurança. Isso. E também o instrumento jurídico aqui nos Estados Unidos é diferente daí do Brasil. Então, se você não paga a sua casa, o seu imóvel aqui, os Estados Unidos vai lá, e confisca. O banco... Não é tão demorado, Dwight, porque a gente sabe que lá no Brasil existe isso. Às vezes as pessoas compram um imóvel, dão uma entrada e fica um bom período sem pagar, e o imóvel fica lá na justiça por muito tempo. Para o banco recuperar não é tão fácil. Mas aqui nos Estados Unidos a gente sabe, não sei se eu tô falando besteira, é muito mais rápido do que o Brasil. Na verdade, é a jato. Então, não pagou, o banco vai lá rapidinho e retoma esse imóvel. Mas tem mais um fator, que é o fator mais importante. Como a gente trabalha 20 anos na mesma profissão, eu tenho certas amizades com os gerentes dos bancos que fazem empréstimo para estrangeiros, porque eu venho trabalhando muito tempo. E a maioria deles me falam, o brasileiro é um cliente que em 4 ou 5 anos mata a dívida. Então,
E como dá um valor, 30%, 40% ou 50% de entrada, então o risco é muito mínimo para o banco. E um brasileiro não vai desistir de pagar um imóvel quando tem 40% no jogo, certo? Claro, com certeza. Isso, e brasileiro é aquele negócio, ele não gosta de ter uma dívida a longo prazo e muito menos em dólar. Então eles fazem financiamento como uma ferramenta para dar um fôlego, para comprar um imóvel, e daí ele se vai programando e em 4 ou 5 anos ele paga essa dívida. Eu tava falando inclusive com o pessoal da equipe dele aqui e disse que nenhum dos clientes deles aqui tem imóveis com mais de 5 anos de financiamento. Por quê? Porque essa pessoa que não declarou, ela, enfim, faz isso, é uma forma que ela tem de comprar o imóvel, quitar logo e se ver livre, né? Cultural isso. Lá do Brasil. É que o brasileiro não gosta de dívida, isso, então... Pois é, então quem quer comprar seu imóvel, vou deixar todos os contatos do Dwight aqui, que é o nosso parceiro aqui nos Estados Unidos, que vai fazer o seu financiamento sem tanta burocracia, né? Que a gente sabe que aqui nos Estados Unidos não tem tanta burocracia. Se você seguir aquela receitinha de bolo que ele já disse aqui no início. Que a gente tem tudo em português, tem minha assistente brasileira, então a gente dá toda essa assistência do início até o fim. Pois é, segura na sua mão para você comprar o seu imóvel aqui, para você investir, para você morar aqui, enfim. E a gente vai ter mais pano para manga, mais entrevista. Tudo bem. A gente vai falar depois, o nosso próximo tema vai ser para imóveis, né, para financiar imóveis para residentes, para quem tem Tax ID, que aí vocês vão saber no próximo vídeo que é Tax ID. Para quem é residente tem Social Security, não é? E para quem tem o Green Card mesmo, quem é cidadão americano, enfim, a gente vai falar tudo sobre financiamento. E eu queria agradecer o Dwight aqui pela essa parceria, agradecer pelo seu tempo. Não, eu que agradeço a você. E vamos juntos no Face to Face, mais um programa aí para vocês saberem tudo sobre imigração. E agora, abrindo com chave de ouro o programa Face to Face com o Dwight. Sobre financiamento, mortgages. Sobre mortgage e sobre financiamento. Obrigada, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Acho que foi